entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Nosso estudo de hoje vai ser o início, do curso de passe hoje sobre magnetismo. E é o nosso querido Alcides, que já está a postos. Bem-vindo, Alcides. Eu vou liberar teu microfone, mas eu também vou liberar a Inês, para que a Inês possa fazer a nossa prece inicial. Inês, você pode fazer esse favor para a gente? Então, para a gente dar início aí e passar a palavra para o Alcides. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todo mundo. Senhor Jesus, Mestre amado, espíritos, amigos e benfeitores, irmão João, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse estudo, escutando e tentando entender sobre o passe e como funciona e como devemos nos comportar. Envolver a todos nós com serenidade, com
com calma que precisamos. Abençoai a todos e um bom estudo e explicação do professor Alcides. Graças a Deus. Que assim seja. Então, Alcides vai falar para a gente sobre o magnetismo, é o quarto encontro, né, do curso de passe. Eu passo a palavra para você, Alcides. Seja muito bem-vindo, meu amigo. O microfone está liberado, não está? Tá. Boa noite a todos, agradecendo a todos o prazer da companhia, porque sem essa troca, sem esse amparo, sem esse abrigo, a coletividade não se forma. E quando a coletividade não se forma, a unidade não se faz e as forças se dispersam, e todos se perdem e todos são derrotados. O nosso estudo de hoje é um desafio, e até ontem eu estava falando com a Jane que eu estava ansioso por esse estudo de hoje. Uma ocasião, falando à mocidade de um casa espírita, um jovem me fez algumas perguntas. E uma delas foi: Sr. Alcides, qual foi a palestra mais fácil que o senhor já fez? Eu disse: uma. Todas são dificílimas. Aí ele perguntou assim: e a melhor de todas? Eu disse: nenhuma delas. Todas são muito ruins porque todas ficam aquém das possibilidades múltiplas que um tema traz em si. E eu digo a vocês que nunca terminei uma palestra sem que uma ideia não tomasse conta de mim. Podia ter sido melhor. Sempre. Sempre. E o nosso tema de hoje é um tema muito amplo, complexo. E o levantamento histórico do tema, confesso a vocês, que deu um pouquinho de trabalho, mas a internet, a benção, feliz de quem inventou a internet, porque facilita e muito as nossas pesquisas. E assim, já começar pela bibliografia, para quem quiser se alongar no tema. Livro dos Espíritos não podia deixar de ser, né? Principalmente até a parte em que Kardec vai do capítulo 2, até o capítulo 2, onde ele termina com Elementos Gerais do Universo. Depois também não podia deixar de faltar, além do Livro dos Espíritos, a Gênese e o Livro dos Médiuns. Isso, Allan Kardec. Também não podia deixar de faltar André Luiz. André Luiz, né, eu não consigo me separar do livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Vocês percebam que volta e meia eu estou tocando nesse livro, e principalmente no prefácio do Emmanuel, que neste livro tem o belíssimo título de Raios, Ondas, Médios, Mente. Outro livro que também não pode deixar de faltar, a minha querida Joaninha, Autodescobrimento, uma busca interior. Né? Assisti também alguns vídeos e algumas palestras. Recomendo uma para vocês todos, do Dr. Nabur Fakuri, professor da Faculdade de Medicina da Unicamp, e ele faz uma palestra de quase 2 horas, mas é um levantamento interessantíssimo, e a gente vai compreender como, às vezes, gênios, almas muito evoluídas, têm que enfrentar os preconceitos, desafios do seu tempo, porque, acima de tudo, não se busca o aplauso dos homens, mas cumprir o dever da consciência diante de Deus. Então, nós vamos começar no prefácio do Emmanuel para o livro do Domínio da Mediunidade, Raio, Ondas, Médios, Mente. Diz Emmanuel: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. O que ele quer dizer com isso?
que até então o átomo era maciço e indivisível. E já no final do século XX, quando Kardec reencarna em 1840, Dalton lança a primeira teoria atômica com base científica. Mas só que o Dalton, o homem do daltonismo, o daltonismo é homenagem a ele, o Dalton cometeu uma falha que ele manteve o átomo dos gregos, maciço e indivisível. Mas as evidências já apontavam que o átomo era dotado de partículas. Porque se a matéria conduz eletricidade, se a matéria conduz magnetismo, e isso são forças, são cargas em movimento, as cargas que se movimentavam só podiam vir do átomo. Porém, faltava a comprovação experimental. Outro dia, conversando com a Adriana, eu disse assim, puxa, Adriana, eu fico procurando Allan Kardec, a Eliana lembra disso, e eu fico procurando o contexto histórico, onde ele nasceu, cresceu e trabalhou, para a gente poder compreender a dimensão da obra que ele fez. E qual não foi minha surpresa nas pesquisas que fui empreendendo? Kardec diz o seguinte, se não fossem os estudos de Franz Anton Mesmer, o espiritismo não teria se imposto. E mais ainda, olha o que Kardec diz, que era preciso que esses homens viessem enfrentar preconceitos e tirar a influência da Igreja sobre o pensamento humano para que o espiritismo pudesse surgir. Aí, um pouquinho da história, a gente lembra que até o século XVIII o mundo estava preso às concepções cartesianas, newtonianas. E aí surge o iluminismo. E o iluminismo lança uma proposta interessante. Todo conhecimento tem que passar pelo crivo da razão. Aí a fé raciocinada surge dali. Então, e todo conhecimento tinha que ter uma comprovação experimental. Aí é que começou o drama do Mesmer. Daqui a pouco entraremos nisso. Isso foi só para chamar a atenção. Vamos lá. Diz ainda Emmanuel no prefácio. Crookes, William de Crookes, que todos os espíritas já ouviram falar. William de Crookes, um dos pais da teoria atômica, presidente da Academia Inglesa de Ciência, foi chamado pela rainha para investigar a realidade da fenomenologia mediúnica. E, pasmem, quem se materializa e conversa com ele? A própria mãe dele desencarnada. E ele vai confirmar tudo. Não teve medo, teve coragem de enfrentar o preconceito. Como ele confirmou a realidade do fenômeno mediúnico, aí ele perdeu o título de presidente da Academia Real Inglesa. Olha, gente, como é que o problema... Os homens mais inteligentes são preconceituosos. Bom, o tempo continua. O William de Crookes descobre o quarto estado da matéria. Diz aqui Emmanuel, Crookes surpreende o estado radiante da matéria, o quarto estado da matéria, sólido, líquido, gasoso, e agora o estado radiante. E estuda os raios catódicos. Computador, celular, televisão, esses tubos de imagem são aperfeiçoamento do aparelho que William de Crookes criou para investigar os raios catódicos. Para vocês verem essa questão do século XVIII, do século XIX, como fundamentais para o que nós vivemos hoje. Diz ainda Emmanuel, e do último quartel do século passado, isto é, do século XIX, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Bohr
Planck, Einstein, erigem novas e grandiosas concepções. Gente, eu quero abrir um curso aí para lembrar uma coisa interessante. A história nos mostra que as revoluções pelas armas deixam pós si um rastro de dor, sofrimento, de treva, de morte. Mas a revolução pelas ideias acendem a luz da verdade. E o impacto do século XVIII, do século XIX, no século XX, e agora estamos vendo no século XXI, é a revolução das ideias. Continua. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Gente, antes disso, olha só como é que são as coisas. O Mesmer, no século... Ele nasceu em 1734, desencarnou em 1815. Prestem bem atenção que ele pega essa efervescência. Ele era médico e, na sua tese de formatura, ele apresenta as seguintes proposições. 1. Os astros, a Terra e os seres vivos vivem em regime de mútua influenciação. Os astros, a Terra, os seres vivos vivem em regime de mútua influenciação através de um fluido. E ele diz que esse fluido é universal. Olha a ligação dele a Kardec e com o espiritismo por extensão. E aí, ele não conseguiu, foi provar a existência desse fluido. E como também a aparelhagem que ele se serviu para os seus estudos do magnetismo eram espetaculares, ele passou a ser chamado de charlatão. Porém, olha a grandeza do homem. Algumas curas de doentes psíquicos ele conseguiu através da magnetização. Semana que vem, vocês vão estudar mais um pouquinho e vão ver que a proposição do mestre, que esse fluido magnético, influenciando o organismo, pode proporcionar a saúde ou a doença. Vejam como ideias que hoje parecem simples, mas chocaram e muito o mundo de então. Aí, outro detalhe do nosso Mesmer. Mozart. É ele quem abriga Mozart em sua casa e dá a Mozart a oportunidade de fazer o primeiro concerto em Viena. Então, vocês vão vendo como esse homem estava à frente de seu tempo. Mais ainda, Emmanuel diz, olha só, químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos em condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Hoje, a realidade espiritual já é aceita em todas as academias do mundo. O grande problema da humanidade continua sendo uma coisa interessante, a religião. Conservadora, agnóstica, a religião travou, parou no tempo. Se nós perguntarmos a todos os padres, a todos os pastores, pelo mundo afora, o que é a vida espiritual, não saberão dizer. E também não se preocupam em investigar. Aí diz Emmanuel, os laboratórios são templos. A palavra laboratório vem de labor, trabalho. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E, ainda mesmo, quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência,
como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 136, Coisas Terrestres e Coisas Celestiais, de Jesus: se vos falo das coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Entenda-se celestiais a realidade espiritual da vida. E Emmanuel, novamente, dá um show e eu recomendo. Caminho, Verdade e Vida, lição 136, Coisas Terrestres e Coisas Celestiais. Ajudam a completar e fortalecer a nossa fé. Aí diz Emmanuel, o futuro pertence ao espírito. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Dize-me com que tu andas, eu te direi quem és, por uma razão muito simples. Os homens do bem viverão cercados de espíritos do bem. E mesmo quando o espírito dementado, perturbador, dele se aproximar, vai sair beneficiado e melhor desse convívio. Continua Emmanuel. Todavia, semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Aí, Emmanuel se prende um pouco a Newton e a Descartes, que diziam que toda a estrutura do universo era uma expressão matemática. No capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, está lá, estudando a mediunidade. Diz André Luiz, Hilário e eu não conseguimos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali, o estudo da mediunidade. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação em vê-lo reportar-se às necessidades humanas com o carinho do médico benevolente e sábio, que desse a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Agora, pasmem, interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer em Paris. Por quê? O que é que aconteceu? O Mesmer teve que fugir da Alemanha. Foi para a França. Chegando na França, ele começou a divulgar as ideias e, obviamente, começou a chamar a atenção sobre si. Na França, Luís XVI constituiu uma comissão para estudar a doutrina mesmeriana. Quem eram os componentes dessa comissão? Benjamin Franklin. O doutor José Inácio Guillotin, o inventor da guilhotina. E o nosso pai da química moderna. E, pasmem, todos condenaram Mesmer. Gente, o campo das ideias, enfrentar preconceitos acadêmicos, é difícil. Continua André Luiz. Reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do espiritismo e privara com Cainet, Balzac, Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo no molde científico da Europa. Quero chamar a atenção para um detalhe. Em grande parte dos livros do André Luiz, ele usa pseudônimos para a identificação dos instrutores. Ele não diz quem são. E o
pseudônimo que ele adota aqui, Aulus, mas ele não identifica quem é a personagem de que ele está falando, porque o importante não é a pessoa, é a ideia, é o sentimento. Voltando agora, o jovem que me perguntou sobre a palestra. O jovem virou-se para mim e disse assim: Sr. Alcides, eu quero ser palestrante. O que é que eu devo fazer? Eu disse para ele: meu filho, não busque a evidência, não busque o destaque pessoal. Porque o cara olha para o palestrante, acha que o palestrante é importante porque eles têm evidência. Cuidado, que aí pode estar o começo do fim. Eu disse: o que tu busca? Ser melhor como pessoa ou estar em destaque? Pense sobre isso. E como é que o senhor começou? Meu filho, eu nunca pensei em fazer palestra e aqui, né? E você sabe o quanto é difícil. Bem, então a gente está vendo que Victor Hugo, o célebre e o maior escritor francês, embora fosse contemporâneo de Kardec, embora privasse da amizade de Kardec, não assumiu publicamente a condição de espírita. Aí é que vem o detalhe. Quando vem a Revolução Francesa, que o Mesmer está em Paris, avisaram a ele: corre, porque você vai ser preso pela Revolução. E ele volta para a Alemanha. E quem não sabe, o pai de Allan Kardec também foi parte da Revolução Francesa, inclusive foi preso como republicano. E Kardec foi criado sem o pai. Mas o mundo avança e as coisas vão acontecendo. O nosso querido instrutor, Aulus, que a gente não sabe qual é a identidade dele real, ele começa a fazer o estudo da mediunidade para nos mostrar a importância do pensamento e do sentimento como expressão magnética a nos comunicar. E essa ideia o Mesmer já tinha. Ele dizia que o contato entre duas pessoas podia aumentar a carga magnética ou não. E ele dizia ainda mais: no aumento dessa carga magnética poderia haver a cura. Lembrem-se, o que é uma reunião mediúnica? Se todos os médios estão sintonizados no alto padrão, o potencial magnético da corrente aumenta. Isso na física tem um nome: superposição de ondas. Mas se o meu pensamento e meu sentimento são de baixo estofo, eu atraio as entidades de baixo padrão e o nosso poder maléfico também aumenta. Daí Jesus ter dito: vigiai e orai. Cuida do teu pensamento, cuida do teu sentimento. E daí a importância desse curso de passe, porque o objetivo dos estudos é que a gente use os conteúdos psíquicos, os conteúdos do pensamento, do sentimento e da vontade, para que as nossas ações se tornem eficazes no bem. Mas continua André Luiz. Meus amigos, falou com segurança. Dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Gente, qual é a base do passe? O pensamento. E se eu não estou habituado a pensar alto, o padrão do meu passe é baixo. Reparem que as pessoas que não estão acostumadas a meditar, a orar com sinceridade e perdão, têm extrema dificuldade de concentração. E sem concentração, meus amigos, não tem passe. O padrão magnético é baixo. Continua André Luiz. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de nós, é a exteriorização do pensamento divino, cuja essência partilhamos em nossas condições de raios conscientes da
eterna sabedoria dentro de limite de nossa evolução espiritual, a cada um segundo suas obras. Diz André Luiz, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância divina da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar, naturalmente circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude. Cada mundo possui um campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que equilibra e cada alma quente novamente. Vocês hão de estar pensando assim, mas o que é o magnetismo? A grandeza de Allan Kardec vem exatamente dele ter enfrentado o preconceito acadêmico, que quem trabalha em universidade sabe o que é o preconceito acadêmico, é muito grande, e abrir mão de todos os títulos de prestígio que ele tinha para se dedicar à doutrina espírita. E não podemos deixar de registrar a grandeza de Dona Amélie Boudet. Só uma mulher daquele porte espiritual poderia aceitar que o marido largasse todo o prestígio intelectual de que era portador para se dedicar a uma causa que nem se sabia se vingaria. Mas, continuando aí, essa questão é séria. Bom, no ano de 1844, na Universidade de Paris, Charcot vai dar um curso sobre magnetismo. E aí as ideias de Mesmer voltam. E nesse curso que estava página, nesse curso de magnetismo dado por Charcot na Universidade de Paris, Dom Pedro II estava lá. Inclusive, a mulher dele serviu, a imperatriz serviu de teste. E ele fez o curso, voltou para o Brasil como o primeiro hipnotizador das terras brasileiras e fazia e praticava o hipnotismo no palácio. Inclusive, o termo hipnose. Com a morte de Mesmer, os estudos continuaram. E um dos médicos da Universidade de Paris, companheiro de Charcot, percebeu que aquela aparelhagem era desnecessária, mas lembrou que o Mesmer tinha dito que das mãos saem fluidos que podem curar. De que a gente está falando de passe, né? Olha o que o Mesmer disse, que das mãos saem fluidos que podem curar. Não existia a palavra passe. E mais. Nesse curso, era aluno de Charcot, um sujeito chamado Freud. E aí surgiu o termo sonambulismo, até que, por isso que o contexto histórico em que Kardec codifica o espiritismo, o conhecimento desse conceito histórico é fundamental para se entender a razão de algumas perguntas que ele faz. E nesse curso de sonambulismo, 3 palavras surgiram: letargia, catalepsia e sonambulismo. Por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o quê? Sonambulismo, letargia, catalepsia. As perguntas tinham uma razão de ser. Tinham sentido e significado. E aí percebeu-se que algumas pessoas, nessas reuniões magnéticas, entravam em sono. Aí surgiu o termo hipnose. Hipno, no grego, sono.
Daí o hipnotismo. A palavra ficou. Mas para vocês observarem, ainda, o termo eletromagnetismo só vai aparecer em 1869, quando Maxwell descobre que todo condutor elétrico, quando a corrente elétrica passa, gera um campo magnético no condutor. Porque até então a eletricidade era uma coisa, magnetismo era outra. Aí o Maxwell viu que era tudo uma coisa. E vocês conhecem Maxwell, das ondas maxwellianas de rádio. E você sabe que você mete a mão no fio desencapado e você leva choque, porque o nosso corpo é um condutor de eletricidade. Se o nosso corpo é condutor de eletricidade, todos nós temos um campo magnético específico. Então, você irradia e recebe correntes magnéticas. Gente, eu fiquei assim ansioso com esse estudo, porque é tanta coisa para falar, para dizer, e tem que ter uma organização. E eu ficava assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que fazer essa síntese de um assunto tão complicado? Mas desafio sei, vamos avante. Então, com a corrente do eletromagnetismo, e o nosso corpo é condutor de eletricidade, então nós também temos um campo magnético. E esse campo magnético é criado pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, e eu posso ser identificado pelo meu magnetismo, pela minha aura. E André Luiz, nos seus livros, descreve que eles identificam o encarnado e o desencarnado pela aura e pelo cordão de prata. Aí você dirá assim, mas, seu Alcides, e de onde vem esse magnetismo? Amor, nós somos átomos, íons, moléculas. Os constituintes atômicos se agitam. E quando os constituintes atômicos se agitam, vibração, onda, energia. O estático no mundo não existe. Daí o conservadorismo tem que ser banido. Por isso que Kardec deixou bem claro que a doutrina espírita era progressista para avançar com o tempo. E por isso que ele disse que a primeira palavra estava dada, não a última, porque a doutrina espírita não pode ser fechada. Os acontecimentos avançam. E olha que ao tempo deles não se falava em chakra, só muito adiante. Embora, agora vou abrir outro parênteses. Durante algum tempo, antes de ser espírita, eu namorei com a teosofia. Namorei para casar com o espiritismo. Né? Abandonei o noiva no altar. Porque durante algum tempo, eu cheguei, inclusive até ir à Sociedade Teosófica, e gosto muito da teosofia. E Krishnamurti, Dona Annie Besant, o coronel Leadbeater, Helena Blavatsky, todos contemporâneos de Allan Kardec também. E todos passaram por Paris daquele tempo. Tem gente que pensa, por que eu não fui viver em Paris daquele tempo? Se nós vivêssemos em Paris daquele tempo, nós não aproveitaríamos nada, porque estaríamos mais atrasados do que estamos hoje. Jogaríamos fora o prato suculento que nos estava no centro de evento. Agora é que nós estamos prontos para começar a absorver essas lições. Então, não fique triste, meu bem. Fique feliz. Bom, e essas correntes magnéticas emitidas pelas mãos, nós todos que já estudamos um pouquinho de física, sabemos que essa onda eletromagnética, por ser energia, pode ser computada em outras formas de energia. E aí a gente nota que nos templos budistas e na sociedade teosófica, em determinados lugares do templo, você só pode entrar descalço. Aí você dirá assim, mas espera aí. Pois é, meu amigo, que as extremidades do corpo
pés e mãos é que captam e transmitem as energias ditadas pelo pensamento. Muito obrigado, Sâmia. Né? Então, gente, a gente está vendo que o magnetismo é dom natural. As expressões magnéticas são frutos da condição mental, psicológica, afetiva, emotiva de cada um. E mais, podem dormir seus sonhos tranquilos. A grande revolução que vai dar a todos nós a chave que abre esse mistério é a revolução moral. Sem uma conduta ética, a gente não alcança o objetivo da vida. Tanto que Kardec faz a seguinte pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Sabe por quê? Por causa do nosso atraso moral. Porque essas energias são tão poderosas que podem destruir o mundo. Daí o mito é a luta do bem contra o mal. É realidade. Diz Kardec ainda: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas. Resposta: o véu levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdade que ainda não possui. Que faculdade será essa? E como adquiri-la? Como adquiri-la? Só através da evolução moral, só através de conduta ética. Dizem os especialistas que essa faculdade seria o psiquismo, a intuição pura, cristalina, que a gente ainda não tem, por causa do nosso atraso. Aí, pergunta que Kardec faz: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? A resposta: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Qual é a razão dessa pergunta? O espiritismo surge, eu fiquei narrando, iluminismo, não foi? E positivismo, todo conhecimento tem que por base experimental, a fé tem que ser raciocinada. E notem, a Deus, a ciência, assume a planta. Tanto que a gente hoje ouve falar o quê? Tem que ouvir a ciência, tem que ouvir a ciência. Cuidado, nem todos os cientistas são sérios. Nem todos os cientistas têm grandeza. Aí eu fico com Paulo de Tarso: examinar tudo e reter o que é bom. Vamos ouvir tudo e todos, mas reter o que é bom. Kardec faz um comentário interessante. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, muitas vezes, joguete da ilusão. E quantas mentiras aceitou como verdade, e quantas verdades rejeitou como mentira. Exemplo disso, meu irmão, que é pastor, já me disse várias vezes: esse negócio de espírito falar não existe. O que fazer? E a chave que abre todo esse mistério é a realidade espiritual da vida. Enquanto a realidade espiritual da vida não for algo aceito como princípio de vida por todos, nós permaneceremos nesse atraso. Ouviremos falar de guerras, preconceito, ódio, racismo, homofobia e essas coisas todas. Porque a chave que abre a porta desse mistério é a realidade espiritual da vida. Aliás, nós estamos falando a palavra mistério, e isso vem lá do Egito. Aliás, esta semana eu estava lendo um livro sobre Atlântida e Lemúria, e eu fiquei de queixo caído quando os atlântidos lemurianos dominavam o magnetismo. Lembra da pedra filosofal?
exatamente a chave que abre o mistério. Ísis, o mistério de Ísis, o véu de Ísis, que era o que ocultava o mistério. É isso que nos está faltando, levantar o véu de Ísis. Para levantar o véu de Ísis, nós precisamos evoluir. Mas Allan Kardec não se fez de rogado. Diz assim, fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Sim, se o julgar útil. O que o André Luiz faz com os seus livros? Antecipa coisas que só agora a ciência está confirmando. Olha a pergunta que Kardec fez, a resposta que nós temos na própria obra de André Luiz, que antecipa em muitas e muitas coisas o que se hoje assume como realidade. E uma delas é o mistério da glândula pineal, cujo magnetismo afeta o funcionamento das glândulas endócrinas produtoras de hormônios. Então, quando você toma um passe, quando você, no ardor da fé que remova a montanha, e no amor que cobre a multidão dos pecados, mergulha na oração, você estimula a produção de hormônio do bem-estar, de modo tal que você não pode ficar curado da doença, mas experimenta uma sensação de alegria, de conforto e consolação. Eu perdi a longa hora, eu estou desorientado. Você tem hora aí, Adriana? 7h42. 7h42, vai até 00:30, não é isso? É até 1h da manhã. Ah, outra coisa, pode abrir espaço para perguntas do povo? O senhor fica à vontade. Pois bem, tá bom. Às 8h eu paro e dá um espaço aí para a galera fazer suas perguntas. Tudo bem. Bom, tudo bem? Gente, agora só que tem um detalhe. Toda onda tem uma frequência. Então, quando o Alcides pensa, medita e se coloca em prece, ele emite uma onda. A frequência desta onda é pertinente ao estado ético-moral do Alcides. Por isso que não tem duas preces iguais. Porque não tem, nesse característico, duas pessoas iguais. Porém, pela fé, nossas ondas podem se conjugar e, na superposição de ondas, gerar uma onda mais poderosa. Por isso que devemos orar em conjunto. Daí o culto do Evangelho no lar deve ser feito por todos. Aumenta o potencial do magnetismo. Então, as coisas não são superstição, são fundamentações que a ciência hoje comprova. Mas Allan Kardec, muito sábio, também faz uma pergunta interessante. Que definição podeis dar de matéria? Allan Kardec ele era muito sutil. Por quê? Naquele tempo, se dizia que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas ele, muito sutil, diz assim, que definição podeis dar de matéria? Mas o espírito que respondeu era mais sutil que Allan Kardec. Conhecia o pensamento dele, disse só, matéria é um lado que é o espírito, é o instrumento que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Ao comentário de Kardec, deste ponto de vista, pode-se dizer que matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Mas o espírito não atua diretamente sobre a matéria. Ele impressiona o fluido cósmico universal. Com o poder do pensamento, a impressão é maior. Aí eu atuo mais eficazmente sobre a matéria. É disso que Allan Kardec está falando. Gente, cada vez que eu leio o livro dos Espíritos, eu fico espantado com a percepção, com a grandeza do Allan Kardec. Por mais que se fale, a gente não está à altura dele. Vamos falar muito dele, mas muito aquém. E ele, muito sábio, faz uma pergunta interessante. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo,
a matéria e o espírito? Olha a resposta. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Gente, a gente deve lembrar que a doutrina cristã é trina. A teosofia também é trina, né? O hinduísmo também é trino. Embora a abordagem da Trindade seja de modo diferente, mas é o mesmo princípio que se está sendo falado. Aí o Espírito diz, mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. De que nós estamos falando? De magnetismo. Então, esse fluido movimentado pela força do pensamento e pela força do sentimento gera uma corrente magnética que vai atuar na matéria. Daí o passo poder curar, poder aliviar e consolar. E como nós estamos falando de honra, tudo exige sintonia. Aí entra o padrão. Se nós, médios, elevamos o pensamento, facilita a intervenção do espírito superior. Por quê? Nós elevamos o nosso padrão, ele diminui a dele, a superposição da onda gera uma corrente que cura, que beneficia. Mas esse tal de Allan Kardec, ele não me dá sossego e eu fico desesperado. Seria esse fluido o que designamos pelo nome de eletricidade? A resposta: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Gente, isso tudo antes da teoria quântica. Aí eu fico assim pensando, caramba, o que esse Allan Kardec não sabia? Porque ele não coloca no livro tudo que ele sabe, mas tudo que nós precisamos saber. A professora Adriana, quando dá sua aula, ela não diz para o aluno tudo que ela sabe, ela diz tudo que o aluno precisa saber. Recentemente, um amigo veio se queixar no meu ouvido de Emmanuel, de André Luiz, de Divaldo e de outros espíritos, até mesmo de Bezerra de Menezes. E começou a queixar suas coisas. E eu disse para ele, quando ele acabou, ele falou assim, o que você pode falar? O erro não está no Bezerra, o erro não está no Emmanuel, no André Luiz, o erro está em você. Aí ele virou para mim e disse assim, em mim é, porque você está dando a eles uma infalibilidade que eles nunca disseram que tem. Eu duvido que Allan Kardec se atribuiu alguma infalibilidade. Não. Qual é o espírito de luz que diz eu sou infalível, creia no que eu estou dizendo? Eles mandaram questionar. Então, não aceito o que ele está dizendo. Questionem, busquem, procurem. Não acreditem no seu professor. Busque. E mais, esse tal de Allan Kardec me dá trabalho. Ele, cara, viveu tanto tempo e me dá trabalho. Olha o que ele diz. Pergunta assim, a matéria é formada de um só elemento ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Tudo é transformação do fluido cósmico universal. Que Max Planck, um dos pais da teoria quântica, disse assim um dia, há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. É a maior definição de fluido para o universal que eu conheço. Domínio de energia incriado de onde tudo provém. E quem fala em energia fala em fluido. Olha o Mesmer de novo. Olha as assertivas mesmerianas verdadeiras. Tão injustiçado que ele foi. Ainda bem que Allan Kardec reconheceu o mérito dele. Agora, continuando. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Gente, como professor de química, você já ouviu falar em hidrogênio, nitrogênio, carbono, como elementos básicos da matéria. Hoje, a própria ciência
já reconhece que não. Você cresceu ouvindo dizer que próprio elétron de Newton eram as partículas fundamentais. Hoje, a própria ciência reconhece que não. Vocês vejam o avanço desse livro. Como esse homem estava à frente do seu tempo. Aí vem a pergunta. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Opa! Jesus, nas bodas de Canaã, transforma a água em vinho. Como é que ele transformou a água em vinho? Pelo poder do pensamento. O magnetismo de Jesus, ele concentrou, deu àquela água as características de um vinho. Assim como, se ele tivesse um pensamento de ódio e de rancor, ele daria àquela água as características de pestilenta. E continuando no nosso mesmo magnetismo. Olha Kardec de novo esse cara. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O que significa tudo está em tudo? Deus está em todas as coisas. A onipresença divina. Olha o comentário de Allan Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto. Azoto era como o nitrogênio era chamado antigamente. E o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva, o fluido cósmico universal. Então, meus amigos, a gente penso, logo existo. Não. Existo porque eu penso. E a grande sede de tudo isso chama-se consciência. Nosso amigo Freud, um gênio, não teve a coragem de assumir a realidade espiritual da vida, como Jung também não teve. E o Jung era médico, como a própria filha também era, a filha do Jung. Com medo dos preconceitos acadêmicos, ele não aprofundou as pesquisas. Mas não tem problema que, pela reencarnação, ele volta e conserta tudo, se é que já não está por aí em algum lugar do mundo. Nós aprendemos que tudo na vida é energia, e a energia move a vida. Quando nós nos nutrimos, a massa alimentar se transforma em energia para o corpo. Toda a respiração celular é um processo bioquímico energético. Então, meus amigos, quem fala em energia, fala em magnetismo. Hoje, nós sabemos que tudo aquilo que nas faculdades de ciências médicas se estuda é verdadeiro, mas não é completo, porque falta o elemento espiritual. E por isso se prepara a mente e cérebro. A mente é do espírito. Então, quem pensa, quem sente, quem vive é o espírito. O magnetismo é do espírito. O defeito e as virtudes são do espírito. Não adianta dizer que eu sou assim por causa do DNA que meu pai me deu. Não, eu sou assim porque eu sou um espírito assim. A culpa não é do meu pai, nem da minha mãe. Até porque eu tenho o pai e a mãe que eu preciso ter para deixar de ser o que eu sou, me melhorar. Então, agradece. E mais, continua André Luiz nos domínios da mediunidade. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Agora, podemos abrir um parêntese. Se a mente cria, a pandemia foi criada pelos péssimos pensamentos e sentimentos da humanidade. Disso não podemos negar. E mais, ela só não é pior pela generosidade de Deus
através dos bons espíritos. Não pensem que não falta apoio. Quando uma catástrofe acontece, ela é muito atenuada pela intervenção magnética do pensamento das almas celestiais. Nós nunca estamos sós. O que diferencia Bezerra de Menezes do Alcides é a consciência. O Bezerra é muito mais eficiente, competente, talentoso em tudo que faz, porque é mais consciente. Allan Kardec, competente, talentoso, porque era mais consciente. Jesus. O que diferencia Jesus de todos nós? A consciência. Todo magnetismo, todo energismo começa no despertar da consciência. Inclusive, o darwinismo surgiu em 1859, 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. E o darwinismo fala no processo evolutivo mineral, vegetal, animal, homem. A evolução já estava descrita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Agora, só que o Darwin não consegue descrever como esse processo se dá, porque ele ignorou a realidade espiritual da vida. E aí é que entra o detalhe. O espírito, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, o perispírito, corpo mental. Então, hoje, a anatomia e a fisiologia do pensamento e do entendimento ainda não é completamente compreendida pelas ciências médicas, pela ausência do elemento espiritual. Embora se tenha avançado muito e essas noções já estejam dentro das universidades. Gostaria que estivesse também dentro das igrejas, porque são irmãos nossos, são filhos de Deus como nós. Mas bate na porta e não entra, porque insistem em dizer que só se vive uma vez e é céu ou inferno. Ah, Deus, porque eu sofro tanto? Ninguém sofre. Todos temos a oportunidade de reparar os enganos e os equívocos, mudando os conteúdos psíquicos de nossa mente. Aliás, quem já estudou na física os vasos comunicantes? Quem é que já não colocou água suja num pote e, para limpar o pote, botou água limpa? A água suja e a água limpa foram se misturando, até que toda a água suja saia da sua água limpa. Somos nós hoje. Nós estamos estudando essas coisas para que o conteúdo limpo entre o mesmo vaso que está o conteúdo sujo, que vai se renovando até que fique a água limpa, até que tenhamos uma consciência limpa e sejamos capazes, na força do pensamento, mobilizar a força magnética para o bem. Aliás, muita gente tem horror à ideia de se falar em magia negra. É difícil entender isso. Mas a energia manipulada pelos espíritos do bem e pelos espíritos do mal é a mesma. O sentido da direção que se dá a essa manipulação é que é diferente. E aonde está o mal, está o bem. Mas onde está o bem, não está o mal. Que isso, Alcides? Você está louco? Sim. Aonde está o mal, está o bem. Em região da vida, falta o amparo divino. Lá nos abismos, nas regiões onde estão aqueles magos, aqueles seres do Egito Antigo, lá está a força do bem trabalhando para que eles se melhorem. Mas nas regiões celestiais, a força do mal não está. Por isso que onde está o bem, está o bem. Mas onde está o mal, o bem também está. E mais, a luz ama as trevas, tanto que trabalha para que a treva possa ter luz também. A treva ignorante é que odeia e rejeita a luz. Então, meus queridos, tenhamos fé em Deus.
tenhamos confiança. Nós somos filhos de Deus. Na força do pensamento, na força do sentimento, vamos expandir nossa consciência para que as nossas emissões magnéticas beneficiem a todos quantos se aconcheguem de nós. A nossa responsabilidade é gigantesca. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a gente é capaz de dar resposta positiva. Porque se nós não tivéssemos capacidade para responder positivamente ao chamado divino, ele não seria feito de outra maneira. Então, esses estudos que nós estamos fazendo sobre o magnetismo, sobre arte e sobre cura, é porque nós temos capacidade, sim. Não é vaidade, não, gente. É reconhecimento do que a gente pode e de fazer. Porque o dono se atribui talento que não tem. Humilde, reconhece que pode, é capaz e trabalha em silêncio. Então, vamos dar as mãos. Vamos trabalhar em silêncio. Vamos formar nessa corrente de fé para que o magnetismo que a gente emita permita a todos os enfermos do corpo e da alma o despertar da consciência para que todos sejamos um só coração, um só pensamento. Quem quiser fazer suas perguntinhas, pode fazer, que o Titio está pronto para ouvi-las. Não sei se saberei responder. Manda, meu amigo Roberto. Pode levantar a mão que eu libero o microfone. Roberto quer falar? Espera aí, Roberto. Pode liberar. Ô, Alcides, parabéns aí e agradecemos aí pela tua brilhante exposição. Me dá muita alegria, né? E, sei lá, uma satisfação íntima quando uma exposição feita essa, que vem demonstrar de forma clara, científica, que o milagre não existe, que as coisas acontecem sempre dentro de uma lei natural. Isso aí é uma coisa muito importante, porque nós vemos que a maioria dos espíritas, ainda por mais que queiram, que falem da boca para fora, mas o sujeito pensa sempre em termos de milagre, não entende que nós estamos submetidos a uma lei natural. Eu quero te fazer uma pergunta sobre esse assunto do passe. Primeira vez que eu fui lá no Cefac, eu assisti a palestra, depois descemos, né? E eu não tinha nem feito aquela inscrição e tal, mas o Aloísio, aquele rapaz da música, que toca música, né, falou: Roberto, vem aqui tomar aqui tem um passe, não é um passe, não, é uma coisa muito mais forte, são vários médios. Isso aí, ele até brincou e falou: isso aí levanta até de fundo, isso aí te cura, é uma energia enorme, é uma energia maravilhosa, tudo de ruim leva embora e tal. E eu fui lá, tomei o passe e realmente me senti muito bem, como eu me sinto todas as vezes que eu vou ao Cefac. Depois, em seguida, aquele encaminhamento, né, para aquela sala da corrente, né? O passe lá é feito de forma coletiva, né? Vários médios aplicando o passe. E eu sinto uma vibração muito grande todas as vezes que eu vou lá e me beneficio com o passe. Depois, tem o aspecto do tratamento, né? Onde a pessoa vai para aquela outra sala, né, das macas, e ali também é feito um tratamento, eu vejo com um cunho, né, diferente, né? Não é exatamente o mesmo processo ou até o mesmo objetivo daquele passe inicial. E depois a pessoa é encaminhada orientada para fazer, quando a pessoa está doente, as cirurgias espirituais nas suas casas, né? Durante 3 ou 6 vezes ou 5 vezes, de acordo com a sua necessidade, onde é marcado um horário, é marcado uma data e são, vamos dizer assim, orientados procedimentos que a pessoa deve adotar para ficar receptiva. Eu queria que você, Alcides, falasse um pouquinho sobre esses 3 casos. Aquela corrente inicial maravilhosa, depois aquela atuação específica, né, que a gente sente a presença de médium espiritual, e depois em casa sem a presença do médium.
Eu queria que você nos orientasse em relação a isso. Alcides, não está falando, agora vai. Aí tem que liberar, Alcides. Não está liberado, não. Liberei. Olá. Tá agora ouvindo agora? Estamos. Ô, Roberto, preste atenção agora aqui no que nós vamos dizer. Né? Chico Xavier, né, indubitavelmente, um potencial mediúnico indescritível, ele sozinho teria capacidade de fazer tudo que é feito. Porém, é preciso dar a todos a oportunidade do trabalho. Então, quando você passa pela sala em que há o coletivo, a superposição de ondas, os pensamentos de todos têm que estar afinados para que a superposição das ondas gere uma corrente magnética de preparo do consulente. Mas é preciso também que o consulente traga em si a disposição íntima para captar, absorver, assimilar todo esse potencial magnético gerado pela corrente coletiva. Depois, quando você vai para a sala, você observa que, de acordo com o seu problema médico, você chega no hospital, você primeiro é recebido numa sala, e, de acordo com a gravidade, você é encaminhado para uma sala onde a intervenção é mais intensa. Então, quando você vai para a maca e recebe aquela operação, a intervenção magnética ali é mais aguda. Deixa de ser meramente do corpo físico, já penetra no corpo espiritual. Agora, quanto ao atendimento em casa, aí tem um problema muito sério. Aí é o próprio consulente. Por quê? Se o consulente tem disciplina mental, porque os espíritos têm que programar sua atividade, porque o acaso não existe. Nada é obra do improviso. Então, cada etapa tem que estar bem programada para que os resultados apareçam. Então, quando diz que o sujeito tem que estar em casa naquela hora, e na força do pensamento, ele capta, sente a presença do bom espírito. Aí, o mérito já passa a ser dele. Nesta hora, a intenção magnética já não é meramente no corpo físico. Lembra que nós dissemos que a corrente magnética hoje pressiona o chakra. A chakra está ligada a uma glândula endócrina produtora de hormônio. Agora, Roberto, quero te ressaltar uma coisa. Nem todo mundo vai à cura do corpo físico. Mas, com certeza, de acordo com o mérito, a cura espiritual se faz. Exemplo, Amazonas Hércules. Dona Ivone do Amaral Pereira. A Dona Maria Modesto Cravo. Todos desencarnaram doentes, mas o espírito chegou do outro lado curado. Jerônimo Mendonça também deu entrada curado. Livros como Ave Cristo há 2 anos, com histórias da Dark, mostra que, pela vibração e expansão da consciência, o fogo físico queimava o corpo material, mas ia o corpo espiritual. Então, tenhamos cuidado. Se o nosso ente querido foi lá no Cefat e não ficou curado, físico, com certeza está sendo tratado no espírito. Que, às vezes, a doença se faz necessária para o despertar da consciência. Obrigada, Alcides. A gente tem fila agora. Você abriu para perguntas, o pessoal entrou na fila. Agora é o Francisco que vai fazer a pergunta. Nada melhor diálogo. Vamos lá, Francisco. Boa noite, Alcides. Boa noite, Francisco. Alcides, meu irmão, a pergunta é a seguinte. Creio eu que lá na salinha onde a gente já fez o tratamento, na salinha de energização, ali está envolvido o magnetismo, aquele tratamento ali.
O que acontece? Quando a Sim. gente parte para esse tratamento, é feita uma recomendação de 24 horas antes da gente não comer carne, não ingerir bebida alcoólica, não tomar refrigerante, não ter relações sexuais. Existe toda essa recomendação para quem está indo ser assistido, né? Uma coisa bem específica. E aí, a minha pergunta é o seguinte: o que você recomenda nessas mesmas 24 horas para um médium que vai manipular esse magnetismo? Essa é a pergunta. A tua pergunta é pertinente. Em princípio, as mesmas recomendações para o paciente. As mesmas recomendações feitas ao paciente servem também para o médico. Por quê? A questão do cigarro e do álcool, por exemplo. Todos nós sabemos que todo corpo material tem uma contraparte etérica, energética. E a contraparte energética do cigarro, da bebida, atingem o corpo etérico. Você está entendendo? Aí, ao atingir o corpo etérico, dificulta, por parte do médium, a assimilação do magnetismo superior e dificulta a transmissão desse mesmo magnetismo para o paciente, que também, se não obedecer o princípio, também vai ter dificuldade na assimilação do tratamento. A recomendação é a mesma, para o médico e para o paciente. Inclusive, até dizer o seguinte, vou até te dizer uma coisa. Só complementando. Oi? Só complementando então, essa mesma pergunta. Então, é o seguinte: eu me preparo como paciente, e se o médico não se prepara como médico, e aí esse tratamento não tem resultado? Tem. Porque esse médium é isolado. Quem estuda eletricidade sabe que, às vezes, você isola determinados pontos de circuito por onde não passa a energia. Você está entendendo? Rapaz, a espiritualidade é muito sábia. Ela vai saber se o Alcide está em condição ou não. Então, isola o Alcide. O Alcide está todo crente que está trabalhando. Mas ele já foi isolado no circuito. Quem trabalha com circuito elétrico sabe disso. Há ponto de circuito que você isola. Então, o médium é isolado do circuito. Por ele não vai passar energia. Beleza? Muito bom. Obrigada, Francisco. Obrigada, Alcide. Lúcio, bem-vindo, meu amigo. Olá, muito boa noite a todos. Alcide, queria agradecer por essa explanação maravilhosa. E a pergunta que eu queria trazer é o seguinte: o Mesmer ele vai dizer, como você acabou de reafirmar, que a cura ela se dá por dois processos através do magnetismo. É o magnetizador, né, desejando a prospecção da cura, e o assistido desejando receber esta cura. Né? Kardec vai envolver um terceiro elemento, que vai ser a mediunidade nesse processo, e que aí seria a intervenção do plano espiritual no processo de cura também. E nesse bojo, Jesus ele vai dizer para a gente que nós podemos curar, né? Nós, entre aspas, 1000 aspas, né? Mas existe sim uma capacidade da alma encarnada de proporcionar um alívio da dor dos nossos irmãos. Entretanto, o que a gente não vê muito na literatura com Kardec principalmente, pelo menos eu não me recordo diretamente, e ressaltando a importância da gente ter todo um cuidado com a prática da mediunidade ou do magnetismo, seja lá o que for, hoje em dia eu percebo um grande tabu que diz que só na casa espírita que se pode proporcionar esse tipo de assistência, né? Ou então em trabalhos muito bem direcionados, trabalhos de visita aos doentes e tudo mais. Eu gostaria que você pudesse fazer algumas considerações com relação a isso. Não é restringir muito uma das capacidades, como você mesmo disse, do espírito e do espírito encarnado, seja no caso do magnetismo ou seja no caso da cura através da mediunidade? Obrigado, Alcide.
Rapaz, a tua intervenção foi oportuníssima. Por quê? Veja bem. Lembra, o Roberto até colocou aqui, a tua fé te salvou. Na verdade, o que nós estamos falando é de autocura. O que acontece? O que acontece? Nós ainda somos tão atrasados, não acreditamos no nosso próprio potencial divino. Porque se nós acreditássemos no próprio potencial divino, nós não precisaríamos ir à casa espírita. Você está entendendo? Primeiro passo. Segundo passo. Jesus cura em qualquer lugar, inclusive nas igrejas. A única diferença da casa espírita para as igrejas é que lá os canais mediúnicos estão fechados. Então, quando Bezerra de Menezes cura na igreja, né, foi o Espírito Santo. Mas como Bezerra de Menezes não está dando aplauso, deixa, importante, o benefício foi feito. Então, se nós trabalharmos a nossa mente, olha o que Jesus disse, que vós fareis milagres. Então, o problema ainda está na gente. Você vai ver que o espiritismo dos anos 2100 vai ser totalmente diferente do que é hoje. Ainda é assim por causa da nossa limitação. Tá? E na Umbanda, no Candomblé, as almas, o amor é universal, não é doutrinário. Allan Kardec, identificado como codificador do espiritismo, hoje é um espírito universal, como Mahatma Gandhi. Se fossem lidos todos os livros e só resistasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. A Sociedade Teosófica também reconhece Jesus. O negacionismo, o separativismo, é fruto das almas atrasadas. Obrigado, Bira. Valeu. Espero que tenha atendido a tua finalidade. Obrigada, Alcides. Passo a palavra para o Bira. Vamos lá, Bira. Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Seu Alcides, a gente sabe que, como o senhor falou, que o nosso corpo é todo de energia, né? E o médium ele tem que ter toda a preparação, né, antes, né, para poder trabalhar, né, para poder ele se doar no trabalho de uma casa espírita, por exemplo, né? E na imposição de mãos, por exemplo, quando o médico passista está nesse trabalho da imposição de mãos, a gente sabe que o médico, além de estar preparado mentalmente, né, e emocionalmente para aquele tipo de trabalho. O senhor acha que é necessário a imposição de mãos na hora do passe? Será que se o médium, né, tiver a consciência de que só pela mente dele ele conseguir emanar aqueles fluidos, né, positivos para o assistido, já não seria suficiente? E talvez a imposição de mãos ela seja só para que o médium tivesse... para que ele pudesse se concentrar melhor naquele tipo de trabalho? Ótima colocação. Você observa que o trabalho de autocura, o trabalho do tal, os gestos, as mãos, são apenas para facilitar a concentração do paciente e do médico. Porque a cura pode ser feita, agora mesmo nós estamos conversando aqui, e envolvido nesse nosso estudo. Há uma série de encarnados doentes recebendo as nossas emanações e sendo tratados. Isso tudo que nós estamos, essas fases vão passar. Quando eu comecei no espiritismo, você sabe como é que era? O médico tinha que ir de jaleco branco para o centro. Na hora da reunião mediúnica, o médico tinha que dar a mão para aumentar o potencial da corrente. Essa fase passou. Então, isso que nós estamos vivendo hoje também vai passar. Quando a gente avançar mais em pensamento e sentimento. O futuro nos revela agradáveis surpresas. Confiemos e façamos a nossa parte hoje. Porque os espíritos que trabalham conosco, eles não fazem o ideal, eles fazem o que é possível. Entendeu? E hoje só é possível trabalhar assim, mediante o nosso... Valeu? Obrigado. Nada. Alguém mais tem alguma pergunta para o Alcides?
Alcides, nos livros de André Luiz, apesar de você ter falado aí a questão da imposição das mãos, né, André Luiz nos coloca alguns movimentos longitudinais, enfim, com relação ao passe, que são necessários, né? A gente ainda não tem um conhecimento profundo, né? Consegue vislumbrar, né, o fato, como movimentamos as mãos na limpeza, como movimentamos as mãos, né? Mas ele nos coloca a importância disso. Se você pudesse falar um pouquinho, acho que seria interessante, né, a gente estudar um pouco mais sobre essa tipologia, né, da movimentação das mãos no passe, de acordo com o André Luiz. Não sei. Adriana, a tua colocação maravilhosa. Por quê? Vamos aqui. Se nós estudarmos ao longo do tempo como as reuniões mediúnicas e os próprios passes foram praticados ao longo do tempo, a gente vai vendo que vai sofrendo mudanças. Vai sofrendo mudança por quê? À medida que nós vamos evoluindo, ganhando mais informações, a gente vai se preparando melhor. E esses movimentos, você observa que em alguns livros, o André Luiz não diz como é feito o movimento. Ele fala do movimento. Sim. Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados para algumas ações mais profundas. Você há de observar o seguinte: Chico Xavier, quando participava das reuniões de materializações, ele, Chico, podia ter aqueles trabalhos. Hoje, aonde se faz trabalho de materialização hoje? São raros. Por quê? Porque os médios de hoje não estão capacitados a tal. Então, essas movimentações todas são necessárias e disciplinadoras do circuito, para que não haja desperdício de energia e para dar maior eficácia ao processo. O futuro vai mostrar, ainda vai mudar. Você lembra que a mulher tocou as bordas do vestido de Jesus e ficou curada. Jesus não precisou movimentar a mão, não precisou de nada. Você está entendendo? Então, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai alcançar outras modalidades de trabalho, tão eficazes quanto agora. Por isso que eu estou falando. Não se faz o ideal, se faz o que é possível. E hoje só é possível trabalhar assim, não por causa da espiritualidade, mas por causa de nós. Talvez nós nem acreditássemos em uma modalidade. Nós mesmo teríamos dúvida. Muito bom, Cid, porque eu penso muito do que se traz, às vezes, de outras religiões com relação à movimentação das mãos. Ela é, segundo André Luiz, em alguns casos, muito conscientes do médium, necessárias, né? Eu quero dizer da importância de o médium saber que esses movimentos eles são conscientes e estudados, e não de uma imitação ou de uma tradição que se traz de outras religiões, de fazer aquele movimento como se fosse assim, extremamente necessário. Ele não é extremamente necessário, como você está falando. Quando o médium chega a fazer, deve fazer em algumas situações, mas de uma forma muito consciente. Porque acredita-se muitas vezes que as pessoas chegam nas casas, eu quero tomar o passe com aquele médium porque ele faz muito movimento. E não é essa a questão, entendeu? A gente tem que ter cuidado de saber quando e como. Todo esse movimento é desnecessário, se eu tiver uma potência na mente. Sim. Você está entendendo? Sim. Agora, por hora, e veja bem, às vezes o movimento chama a atenção, ajuda o sujeito a se concentrar. É como a imagem. A imagem não tem eficácia nenhuma, mas se o cara não se rezar diante da imagem, ele acha que não aguentou. Você está entendendo? Se o cara não botar a mão lá no busto de Bezerra de Menezes, ele acha que não aguentou. Então, essas coisas, nós vamos crescer ainda e nós vamos alcançar expressões mais simples, mais profundas, à medida que a gente evoluir. E você vê também que o grande
o grande movimento espírita ainda é composto de muita gente egressa de onde? Do igrejismo, que ainda traz esse condicionamento mental. Entendeu? Mas a espiritualidade tão amorosa entende que não é maldade, é fraqueza. Por daí o estudo ser necessário para ir mudando os hábitos e os costumes, e se tornando cada vez mais próximo daquilo. Tá bom? Perfeito. A gente está chegando aí ao finalzinho. Eu vou passar aqui a última palavra para a Ana. Ela levantou a mão. Oi, Ana. Tá, é rápido. Você e o Alcides já falaram. É porque meu está muito baixo. É sobre isso mesmo. Eu acho, sim, o que eu penso, que eu já estudei, porque a imposição das mãos, os movimentos, nos concentram também naquilo que nós estamos fazendo, porque o nosso pensamento, às vezes, é muito falho. Às vezes, um companheiro dá um espirro ou tosse, você desperta. Enquanto você está ali, você sabe o que você está fazendo, você está tirando, você está colocando, você está amparando. Então, eu acho que o movimento faz muito parte disso também. E conforme se a gente ficar parada, às vezes, o próprio paciente que está ali, ele abre os olhos para ver o que a gente está fazendo, a curiosidade. Quando ele sente que a gente está no movimento, ele não abre os olhos, ele fica quietinho. Eu penso que também pode ser também para isso, né? E é bom para a gente, porque a gente sabe exatamente aquilo que a gente está fazendo, pedindo, tirando, colocando, impondo, né? Indo nos locais que a nossa intuição pede para a gente ir com as nossas mãos para trabalhar aquele local, e muitas vezes acontece isso, a gente sente as coisas também, né? Então, tem todo a imposição das mãos. Você falou, Alcides também falou, foi só para... Meu celular ficou... Não estou escutando quase nada aqui, não sei o que houve. Tá bom, Aninha, obrigada. A gente vai chegando para as nossas considerações finais, às 8h28, a gente termina às 8h30. Alcides, você quer fazer alguma consideração final ou podemos ir para a prece, para terminar? Bom, agradecer a vocês todos, mais uma vez, por esse carinho que vocês me têm e que eu preciso que eu saiba corresponder esse afeto. Que nada mais desagradável que um afeto não correspondido. Só isso. Obrigado. Eu agradeço, meu amigo. Vou pedir o nosso querido Evaldo para fazer nossa prece final. É possível, Evaldo? Sempre o mais necessitado, amigo. Sempre o mais necessitado. Obrigada, amigo. Reunindo essas vibrações amorosas, de alegria e confraternização, para falar do teu evangelho, Senhor, para falar dos benefícios que emanam do teu coração bondoso para essa humanidade ainda tão carente de confiança em si mesmo. Ainda somos tão carentes de fé em nós, em fé em ti, Mestre. Mas buscamos o teu coração, Senhor, para que possa robustecer a nossa fé como aquele homem que tinha um filho adoentado, rogou a ti. Se puderes e se quiseres, Senhor, pode robustecer a nossa fé. Robusteça, Senhor, para que quando nós estivermos nas mais diversas tarefas que o teu amor nos convocar, sejamos sempre potencializados por esses trabalhadores incansáveis da tua seara. Que o irmão João encontre em cada um de nós uma pilhazinha de energia pronta a dividir essas emanações fluídicas, magnéticas, espirituais, animais, mas que seja tudo baseado no amor, Senhor, de servir ao próximo como nós mesmos gostaríamos de receber das mãos estendidas sobre nossas cabeças. Abençoe cada lar aqui presente, Senhor, os mais diversos mentores espirituais que nos amparam. Agradecemos, Mestre, o empenho do nosso querido Alcides de trazer para nós, numa linguagem tão simples, assuntos tão complexos, mas que o teu amor, que é movido pelo magnetismo maior, que é fazer a vontade do Pai,
nos envolva, nos fortaleça, para que tenhamos uma semana de muita paz, como nos fala Chico, mas também de muita fé, esperança e caridade para o trabalho no bem, com as graças de Deus. Assim seja. Obrigada, Evaldo. Obrigada, Alcides, por ter trazido tantas informações importantes para a gente dentro desse processo, né? Vai ser o nosso curso de passe. Já faço o convite para o próximo sábado, será o nosso 5º encontro. Estarei eu tentando falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central, um tema mais científico, né? Lembrando que Kardec começou com a ciência, né? Foi com o método científico que ele elaborou a nossa doutrina. Então, da importância da ciência, eu vou tentar trazer algumas informações para vocês sobre o sistema nervoso central. E como Alcides, eu já estou assim, ó, tremendo também, como ele estava, e não sei se conseguirei atingir o objetivo, né? Lembre-se que eu fui o primeiro, então não tive nem tempo de tremer. Fui o primeiro, então. Tá bom. Jane, quer falar alguma coisa antes de terminar? Ou a gente já vai se despedindo? Não só agradecer a dedicação, o carinho, a vida, né? Que a gente está com fogo nos olhos, né? Assim, no bom sentido, na vontade de estudar, na vontade de compartilhar não só o conhecimento, mas a vontade de, a cada vez mais, entender que para a execução de um trabalho desta monta, precisamos nos dedicar nos estudos, na união, para que a tarefa tenha um impacto maior na nossa vida, na vida daquelas pessoas que buscam as nossas casas. Então, gratidão ao Alcides. Maria Cláudia está aí também, que eu já vi, né? Que está na nossa programação, na nossa grade, está fazendo aí o seu contato conosco, ela está aí ainda, né? Para eu não estar falando de Mar da Plata. Ah, então tá bom. Então, estamos todos aí. E na próxima semana, como diz, saiu o Alcidão, está aparecendo curso de pré-vestibular, né, Alcides? Alcidão! E aí, minha filha. Sejam sempre bem-vindos, todos que estão chegando. E, principalmente, tem companheiros de São Paulo que estão compartilhando desse momento aí também. Tem Flávia, que participa de uma casa espírita em São Paulo, está aqui conosco, absorvendo, trocando, para que essa multiplicação de informação tenha um sentido na nossa existência e no organismo daqueles que passarão pelas nossas estradas. Um abraço grande a todos. Bom domingo. Jane. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Até domingo que vem. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada, Alcides. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Pessoal. Fiquem com Deus. Gente.